Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. O que eu estou tentando fazer aqui é um resgate, na verdade, é um resgate de alguma coisa que se perdeu. Normalmente quando eu faço alguma palestra por aí, como essa que eu fiz no Digital Outbox em Goiânia, né, um convite que muito me honrou, etc., eu tento registrar da melhor maneira possível pelo simples fato de que, como eu nunca repito palestras, ou tento não repetir, como grande parte do que eu acabo dizendo é feito de improviso, de coração, né, no calor do momento e tal, então eu tento registrar isso, né, na esperança de que isso faça sentido, né, o que de alguma maneira faça diferença para mais alguém, além daquela plateia específica, naquele momento específico. Só que nesse caso do Digital Outbox, a câmera me passou a perna, passou uma rasteira, e quando eu fui ver, a câmera não tinha gravado nada. Eu falei, puxa vida, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o PPT e vou fazer uma versão redux do que eu falei lá, porque é interessante. Esse evento foi um dia em Goiânia. Os palestrantes estão aí, é o Bruno Scartozoni, o Estevão Soares, um cara de Rio Preto, o Bessa, querido Bessa, Danila Dourado, eu, o Calazans, que é da Nielsen, que fez uma apresentação extraordinária, muito legal, o Alexandre Cesário, velho de guerra também, e também o Gibotti, que logo logo vai aparecer por aqui, da Abrad. Eu fiquei surpreso, a infra do evento estava bem legal, um espaço bacana, muita gente, 200 e tantas pessoas, tudo funcionando direitinho, tal, o pessoal estava ali se preparando, até que, só para compartilhar com vocês o que a gente, palestrante, estava enxergando, era isso, era essa moçada aí, que participou bastante, que perguntou, tal, foi legal conhecer todo mundo, né? A abertura foi feita pelo Alexandre Gibotti, da Abrad, falou no gogó, sem PPT, impecável, super bom, 5 pontos bem bacanas. Uma palestra bacana também foi do Bessa, falou sobre o foco no consumidor, muito legal, bom professor. E chegou a minha vez, tá? O tema da minha palestra, eu tinha dado o título Imagine, e até foi curioso, porque quando a moça foi me apresentar, ela falou, olha, o título da sua palestra é Imagine ou Imagine. Eu falei, cara, que gozado. Tá, então vamos lá, eu vou tentar condensar e reduzir, e falar o que eu falei lá num tempo um pouco mais prático, tá? Porque lá eu falei por 1 hora, eu acho que a gente consegue resolver isso aqui em 10, 15 minutos. Eu comecei, como eu sempre começo, dando o meu contato, né? Tá aqui, qualquer rede social eu estou com /René de Paula, Facebook /René de Paula, YouTube /René de Paula, LinkedIn, Twitter. Então, né, esse é o meu nick sempre, e eu coloco isso logo de cara, porque reconhecendo que uma palestra é sempre um encontro muito breve, muitas vezes em condições que também são raras, né, que são difíceis de reproduzir, então pelo menos eu já estou abrindo logo de cara um espaço para que a conversa se prolongue, né? Então vamos lá. A mocinha tinha perguntado se era Imagine ou Imagine, e talvez porque, como o tema era futuro, e era isso que é o que eu estava encerrando o evento justamente para falar de futuro, eu acho que a história do Imagine, do John Lennon, né, Imagine um mundo, né, assim, assado, acho que isso veio à cabeça e tal, mas na verdade eu queria mudar um pouco o foco, e até para tentar dar um pouco de contexto para aquilo que eu estou falando. Que propriedade que eu tenho para estar falando de qualquer coisa, né? Eu tenho, sei lá, eu vou falar, eu fiquei rico? Não. Eu fiquei famoso? Não. Né? Se tem alguma coisa que eu posso me orgulhar, foi de alguma coisa que aconteceu não pela internet, mas que aconteceu, na verdade, numa floricultura. Está aqui uma flor que está hoje, nesse exato momento, aqui na mesa da minha sala, e na floricultura eu conheci a minha mulher, que nesse evento estava me acompanhando, que aliás foi uma honra, fiquei super feliz, acho que até me comovi bastante. Então é engraçado eu estar falando de começar a falar de futuro, falando não tanto do digital, mas em primeiro lugar de amor e também de uma floricultura física, né? Mas para não ficar tão pessoal assim, eu me lembro, Goiânia eu não conhecia,
tinha zero contato, tinha conhecido um profissional ou outro e tal, mas eu me lembro de, num evento anterior, anos atrás, eu não lembro, algum evento, acho que da Luca Web, acho que foi o RubyConf, eu conheci um rapaz de Goiânia, super bacana, super bem preparado, um cara empreendedor, tal, a conversa estava indo super bem, eu falei, ei cara, quando é que você vem para São Paulo? E ele falou uma coisa que me desconcertou, eu falei, eu não quero ir para São Paulo, eu quero continuar em Goiânia, porque eu gosto de Goiânia, Goiânia é legal, né? Meu sonho é me formar, né, ter a melhor formação possível, ter alguma linha de trabalho que me permita, né, explorar o meu potencial estando em Goiânia. E aí eu fiquei tão impressionado com isso que eu vim para Goiânia com essa história na cabeça, e uma coisa que eu sempre faço, né, em qualquer evento, eu tento chegar antes, tento conversar com as pessoas para ter uma mínima noção, né, onde que eu estou, com quem eu estou conversando e tal. E logo que eu cheguei no evento, tinha um rapaz, o Estevão, que na verdade foi o cara que se apresentou antes de mim, né, por coincidência. E ele é de Rio Preto, e ele começou a contar. Rio Preto é interior de São Paulo, no oeste do estado, noroeste do estado. Meus pais são de lá. E aí ele contou algumas histórias do modo como ele trabalha com os clientes que eu achei tão inspiradoras. Eu falei, cara, que engraçado, já valeu, né? Eu vim para Goiânia e na verdade estou aprendendo com um cara daqui. E eu estou contando essas histórias porque na hora de falar de futuro, a gente pensa o futuro, ou pelo menos alguns gurus aí veem esse futuro, como se o futuro fosse um só, né? Como se o futuro fosse um só, né? Tipo unissex, one size fits all, um futuro para todo mundo, né? Que vai ser o futuro do próximo lançamento da Apple, que vai ser o futuro trazido pelo Facebook, que vai ser o futuro trazido pela IBM, eu não sei, né? Mas conversando com as pessoas a gente percebe que, e agora eu vou fazer um parêntese, enquanto eu estava falando tudo isso, realmente tinha só esse slide cinza, não tinha nem a minha fotinho aí, eu deixei esse slide cinza de propósito, tá? Eu estou tentando reproduzir as condições aqui. O que a gente percebe, fechando parêntese, é que não há um futuro, não pode haver um futuro, não pode haver um tipo de sonho que seja comum a todos, né? O que a gente pode sonhar, e o que a gente pode desejar, e o que a gente pode esperar é que haja inúmeros futuros. Não há um futuro só. Por mais que estejamos todos na mesma plataforma, Facebook, por mais que todos usemos os mesmos celulares, Apple e Android, por mais que o Uber, eu não sei, mas não existe um só futuro. E é curioso porque estou com 51. Né? Isso significa que eu cresci não só na ditadura, como eu cresci também no meio da Guerra Fria. Né? Quando na época havia dois sonhos de futuro, havia o futuro americano, né? E havia o futuro soviético, eram dois futuros em choque, né? Corta para agora, 51, o que a gente, até fazer um parênteses, antes disso, acho que umas 10, 15 anos atrás, um pesquisador, o Fukuyama, falou, olha, é o seguinte, o sonho comunista acabou, então o liberalismo triunfou, então a gente acabou a história, porque daqui para frente é só isso que vai acontecer, né? É um sonho comum, é o sonho comum do liberalismo, do capitalismo, triunfou, a democracia liberal triunfou, né? Eu acho que eu já vi esse cara morder a língua publicamente, ele percebe hoje que não existe mais um sonho universal, né? Se você pegar o sonho da Rússia hoje, os caras não estão nem aí para a democracia americana, eles não querem ser iguais, eles querem ser diferentes. Se você for para o Irã tem um outro sonho de futuro. Se você pegar o Estado Islâmico, que na verdade não é nem um sonho de futuro, é um sonho de passado, os caras querem voltar para o século VIII, né, sacanear mulheres, decapitar pessoas, aquela coisa bonita. A China tem um sonho de futuro completamente diferente do de todos nós, né? São sonhos que não são tão compatíveis assim, né? Recentemente um amigo voltou agora da China e falou, puxa, que legal, posso acessar o Facebook de novo. O tempo que ele ficou lá não tinha Facebook. Então é 1 bilhão e tanto de pessoas, não sei quantas são, em que não estão necessariamente respirando o mesmo ar que a gente respira, né? Não só porque os caras poluem que nem os loucos, né? Então isso faz a gente parar para pensar, pera um instante só, que futuro que a gente quer? E não precisa nem pensar tanto em termos macropolíticos, macroeconômicos, tá? Às vezes pode ser uma coisa simples. E aí eu resgato
um filósofo alemão que disse que como seria bom, né, se a gente tratasse da gente mesmo como a gente trata das flores. Ou seja, reconhecendo que cada um de nós, para florescer, precisa de condições muito específicas. Existe gente que, para florescer, precisa de sossego, precisa do meio do mato, precisa de um lugar tranquilo. Existe gente que, para florescer, tem que estar num lugar justo, num lugar onde o mérito, a meritocracia funcione. Tem gente que, para florescer, precisa de um ambiente urbano, precisa das melhores faculdades. Tem gente que, para florescer, o que esses rapazes, tanto o rapaz de Goiânia quanto esse rapaz de Rio Preto me mostraram, é que eles têm uma visão muito clara do que eles precisam para florescer. Se você pegar a pessoa X e colocar num ambiente Y em que ela não vai florescer, essa pessoa vai ser permanentemente infeliz, essa pessoa vai ficar doente. É como você pegar essa orquídea linda e colocar no meio do sol, do cerrado, do deserto, ou seja, do que for, e esperar que ela vá florescer. Não vai. Né? Aqui na minha outra mesa eu tenho uma planta chamada suculenta, que é uma planta linda, mas é uma planta de deserto. Né? Se você regar ela demais, ela vai morrer. Então, isso vale para pessoas, né? Isso vale para talvez iniciativas, né? Em que condições que as coisas realmente florescem. E tem um aspecto para mim que é interessante, voltando, mantendo essa questão, essa flor aqui me lembra um pouco, sabe o que? Sabe o teste psicológico que você tem, o psicólogo joga tinta no papel, dobra, abre, vira uma mancha, aquilo se chama Rorschach, né? O teste de Rorschach. O que você vê aqui? Eu estou fazendo isso com essa flor, para mim isso aqui é um teste, um belo teste de Rorschach. O que mais que eu vejo aqui? Uma outra coisa que eu vejo aqui, falando em florescer, em como as condições ideais para que cada um floresça, tem a ver com uma questão que vale a pena revisitar, que é a bendita seleção natural. Se a gente acredita em progresso, está lá na nossa bandeira, né? Até meio irônico, ordem em progresso num país que é bagunçado e está indo para trás. Mas a gente não é progresso, a gente gosta de progresso. A gente fica achando que progresso é uma coisa automática, que a tecnologia vai trazer o progresso automaticamente, né? O futuro vai vir automaticamente. Tecnologia é isso, é tudo automático, né? Mas progresso é uma coisa tão frágil, né? A gente vê que, puxa, grandes civilizações estavam progredindo a beça de uma hora para outra, perderam o pé. Roma estava indo super bem, de uma hora para outra capota, e o Ocidente só vai ter alguma coisa legal 1000 anos depois. Tal. Então, progresso é uma coisa relativamente tênue, né? E progresso é uma coisa um pouco diferente do que a gente costuma chamar de evolução. Muitas vezes, quando a gente fala de progresso, a gente fala que as coisas estão evoluindo, mas evolução, vamos lá, olhando de novo para essa flor aqui, evolução é fruto da seleção natural. E aí, quando a gente fala de seleção natural, acho que muita gente até no próprio capitalismo coloca aquela coisa do mata-mata, né? O mais forte vence, né? A lei do mais forte, etc, etc. Mas existe uma coisa por trás da seleção natural que a gente acaba esquecendo, que é o ambiente, né? O ambiente, como é que a gente cria, não só como é que a gente é o mais forte, como é que a gente é o mais rápido, como é que a gente é mais isso, mais inovador, mais empreendedor, que é um pouco que eu tenho visto. O bendito culto ao empreendedorismo, ele está colocando todo o ônus desse progresso em nós. Em nenhum momento a gente está olhando para o ambiente que nos cerca. A gente está abstraindo o governo ruim, a gente está abstraindo a corrupção, a gente está abstraindo a bagunça toda, a falta de infraestrutura e tal, e está achando que só por seleção natural da gente mesmo, mata-mata, né, a gente vai conseguir progredir. E na verdade, o ambiente, o nosso próprio ambiente é também uma criação nossa. O ambiente de negócios, o ambiente... E aí eu cito aqui, está aqui o Gibotti, que fez essa palestra bárbara da ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. O que esses caras estão tentando fazer? Tentando construir um ambiente mais saudável de competição, um ambiente mais fecundo para os negócios digitais, um ambiente mais rico, um ambiente onde as pessoas possam e os negócios possam florescer, onde haja espaço para milhares de flores.
ter visto o Gibotti falar, um cara que está pensando em políticas públicas, um cara que está pensando na educação, um cara que está pensando no currículo, um cara que está pensando na formação de profissionais, e não só está pensando, está agindo em função disso, está voando para Brasília, está falando com os maiores líderes do país, para tentar o quê? Criar um ambiente, criar um ecossistema, não só de mata-mata, né? Onde um deu certo, deu um Facebook, temos um Facebook só, e aí o Facebook mata todo mundo. Isso é um bom ecossistema? Isso é um bom ambiente onde só sobrou um Google, um Facebook e todo mundo morre? Vale a pena nesse momento a gente parar um pouco de pensar, se a gente realmente quiser um futuro florido, um futuro colorido, um futuro exuberante, a gente parar de pensar no mata-mata, ou parar de pensar em um case, em uma regra, em uma metodologia tal, para começar a pensar que solo que nós estamos criando, que solo que nós estamos arando, como é que a gente rega isso tudo? Se a gente olhar em volta aqui em Goiânia, ou se olhar em volta aqui em São Paulo, que são ambientes completamente diferentes, há coisas aqui e ali que são mais propícias ou menos propícias. Como essas coisas vieram a acontecer? Não foi por acaso. Se São Paulo, de alguma maneira, é mais propício a um certo tipo de negócios, é porque foram criadas condições culturais, econômicas, educacionais, de infraestrutura, etc, 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 para que essas coisas acontecessem. Quando a gente pensa, aliás, vamos pensar de novo em termos de tempo. Quanto tempo dura uma orquídea? A orquídea não dura nada, certo? Daqui a pouco eu vou ter que comprar outra. Aliás, eu compro todo mês. Todo mês eu compro para celebrar o quê? Aquele momento que eu encontrei minha mulher na floricultura da esquina. Então todo mês eu compro, porque as orquídeas não duram sempre. Se as orquídeas não duram sempre, como é que elas existem há milhões de anos? Simplesmente porque as condições para que as orquídeas floresçam são mantidas, porque tem gente que cuida, tem gente que cuidou, a natureza está ali, a planta se adaptou. Outras coisas foram extintas, outras coisas sumiram. Por coincidência, aliás, falando de orquídeas, ela é a última das flores, né? Se você pegar a história da evolução das flores, a orquídea é o exemplo mais recente. Essa delicadeza demorou para chegar onde ela está, né? Mas vamos avançar um pouquinho. Quando a gente fala de futuro, é lógico que, aliás, se você for falar com qualquer um, né, por aí, o que você quer no futuro? Né? No futuro eu quero ser feliz, né? Felicidades pelo seu aniversário, muitas felicidades, o direito à felicidade, né? A tecnologia vai nos fazer mais feliz? Alguém já parou para pensar o que quer dizer exatamente feliz? Se a gente for ver outras línguas, tudo bem, em inglês vocês sabem que é happy, que é muito parecido com o nosso feliz aqui. Em francês é uma palavra que está mais para alegre do que para happy. Se você falar em alemão, a palavra vem de Glück, que quer dizer sorte. É como se você tivesse afortunado, não necessariamente feliz. Então você começa a perceber que mesmo as palavras não são sempre as mesmas, elas têm alguns sentidos diferentes. E aí se eu quiser realmente voltar no tempo e pegar uma palavra que expresse felicidade, é essa daqui. Ok, quando eu coloquei esse PPT lá na máquina do rapaz que ia me passar, foi, está com problema de fonte. Não está com problema de fonte, isso daqui está em grego. Na verdade, os gregos não tinham uma palavra para felicidade, né? O conceito de felicidade instantânea, essa coisa nossa de, né, comprar um pacote de M&M, né, sei lá, né, qualquer coisa assim, esse conceito é estranho, esse conceito é novo. Para os gregos existia o conceito, e agora eu coloquei num alfabeto um pouco mais familiar, de eudaimonia. Esse é o conceito grego que não tem a ver com a felicidade instantânea, não tem a ver com a felicidade momentânea, não tem a ver com dar risada o tempo todo, não tem a ver com kkk. Esse conceito, se você for tentar traduzir isso, a melhor tradução talvez seja o quê? Florescer. Como é que a personalidade humana floresce, frutifica? Então, esse frutificar, esse florescer, era a coisa mais nobre, mais desejável para os gregos. Tá? E como é que isso se traduz? Olha que engraçado, no ato os caras já
pensavam o quê? Quais são as condições, ou seja, qual é o solo, qual é o meio ambiente, qual é o clima, né, para que as pessoas floresçam. Então, em princípio, se traduz mais ou menos nesses itens aqui. Autonomia, as pessoas têm que ter autonomia, as pessoas têm que ter chance de crescimento pessoal. Lembram da Malala, que tomou um tiro lá porque os caras não queriam deixar ela estudar e hoje ela é o símbolo da educação feminina? Ok, crescimento pessoal. Aceitação de si mesmo. Tá aí as diferenças, as minorias. Tá? Como é que você para você florescer, você tem que ser capaz de aceitar quem você é. Você tem que ter direito a um propósito na vida. Né? Você tem que ter domínio do seu ambiente, liberdade de vir, liberdade de agir, liberdade de atuar, liberdade de trabalhar, liberdade de fazer, de expressar você mesmo. E por último, uma coisa que é caríssima aos gregos, tem inúmeras palavras para isso, filia, né? Inúmeras palavras, que é a amizade. A possibilidade de você ter uma relação positiva com os outros. Tá? Então vocês vejam, está aí uma herança grega que de alguma maneira se perdeu, porque a gente substituiu por outros conceitos, nem vou entrar no mérito, que são uma prova de que para que as coisas floresçam são necessárias não só vontade, disrupção, inovação, criação, criatividade, não, são necessárias condições. Como é que a gente cria as condições para que todos floresçam? Curiosamente, eu lembro que quando eu era garoto, para mim o futuro, o maior símbolo do futuro era Star Trek. E como eu era um adolescente, né, com as emoções em turbilhão, os hormônios, né, você está ali, não sabe o que fazer com tanto corpo, tanta pele, né, tanta sensação, tanto sentimento. O Spock sempre foi para mim um símbolo do futuro, né? O Spock racionalíssimo, né? O Spock, aquela coisa imperturbável. Eu falei, puta, por que eu não sou imperturbável, né? Graças aos céus o tempo passou e eu percebi que o Capitão Kirk era um pouco mais interessante como modelo, porque pelo menos ele namorava, né? Onde ele ia, ele estava lá, se envolveu, uma beleza, um cara cheio de contradições, isso é bacana. Mas eu estou lembrando do Spock por uma razão simples. O Leonard Nimoy faleceu recentemente. Pô, uma perda danada. Grande figura. E aí, o último tweet que ele fez, quem viu o último tweet que ele fez, que ele publicou no Twitter, é esse daqui. A vida é como um jardim. Você pode ter momentos perfeitos, mas a única maneira de preservá-los é na memória. Uau! Né? Bárbaro, né? Quisera eu ter, né? Acho que eu vou deixar pronto algum tweet, quando eu achar que vou bater com as 10, eu vou... Mas o cara foi de uma singeleza, né? De uma humildade, de uma humanidade, né? É legal você fazer o contraponto dessa questão tão humana, tão frágil, com a questão do Spock, aquela racionalidade toda, tal. E a gente que lida com tecnologia, um bando de nerds, bando de geek e tal, a gente acaba esquecendo talvez essa lição, né? Se a vida é um jardim, quem vai nos ensinar a ser jardineiros, né? Quem vai nos ensinar a plantar, a cuidar, a podar, a colher, a plantar de novo, a distribuir, né? Para com que você volte a criar coisas belas, porque elas não duram, são todas, é tudo muito frágil. Então, se eu tenho alguma coisa para deixar de legado, de lembrança aqui desse encontro, e eu espero ter conseguido traduzir isso nessa minha versão do screencast aqui, é alguma coisa tão simples quanto isso: florescer. Recentemente eu fiz um exercício interessante, eu convido vocês a assistir. Eu revisitei 40 ex-colegas, 40 grandes amigos que são pioneiros do digital, na verdade jardineiros do digital, para que eles contassem como nesses últimos 20 anos eles criaram o que para a gente só está colhendo hoje os frutos,
Então tem aí Marta Gabriel, Abel Reis, Fábio Akita, o próprio Alexandre Gibotti, tem 40 jardineiros aqui, 40 jardineiros do Digital Nacional. Eu convido todos vocês a dar uma olhada nessa história. Todas as palestras, essa por exemplo que eu estou gravando aqui, eu costumo deixar no usina.com, que é um site meu antigo, tá? E há muito tempo eu venho publicando essas coisas todas. Mas de qualquer maneira, eu fico feliz que eu tenha conseguido falar de futuro a partir de alguma coisa tão delicada quanto essa flor que eu comprei para a mulher da minha vida e que está hoje aqui na mesa da minha sala. Era isso. Espero que tenha valido a pena, espero que tenha conseguido traduzir aqui sozinho aquilo que eu tentei passar para o pessoal em Goiânia. Agradecimentos ao pessoal de Goiânia, muito obrigado por ter me convidado. É isso. Rodeavisa.com, René de Paula Júnior falando, grande abraço.